Queridos, o texto se encontra lá no livro de João, no capítulo 8, do versículo de 1 a 11. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras ao amanhecer, e ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. E então ele se assentou e lhes ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério e forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante no ato de adultério. E assim, sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para provocá-lo e terem alguma coisa do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido, porque insistiram na pergunta. E ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. E Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. E quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Amém? Glória a Deus. Amados, nessa noite, o tema dessa mensagem é sobre a graça redentora de Cristo. A graça redentora de Cristo. E esse texto, ele narra a história dessa mulher adúltera que foi pega em flagrante no ato. E ela foi conduzida até Jesus. O texto nos fala que Jesus, ele está no templo, ele está em uma reunião, ele está ensinando as pessoas sobre o seu amor, sobre a sua bondade, sobre a sua misericórdia, sobre a sua graça. E pela lei de Moisés, pela lei, essa mulher, ela tinha que ser morta. Essa mulher, ela estava praticamente condenada à morte. Essa mulher, ela era uma pecadora. Essa mulher, ela foi conduzida até Jesus por aqueles homens. E a graça do Senhor Jesus alcançou essa mulher. A graça de Jesus alcançou essa mulher, alcançou a minha vida. A graça de Jesus, ela alcança o pecador. A graça de Jesus alcança as pessoas
que já estão praticamente condenadas à morte, já estão no pecado. Mas essa mulher ela foi levada até Jesus. A intenção desses homens não era que Jesus perdoasse essa mulher. A intenção desses homens era que Jesus cumprisse a lei de Moisés. E essa graça, ela alcança o perdido, amados. Ela alcança o homem que está sem direção, que está no pecado. A graça de Jesus, ela me alcançou, é por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui. Aleluia! Glória a Deus! Tem tantas pessoas que estão condenadas à morte, que já estão condenadas. Mas a graça de Jesus, ela pode alcançar essas pessoas, ela pode libertar, ela pode dar vida, trazer vida à nossa mente. E é isso que o pecado faz com as pessoas. Elas deixam mortas espiritualmente. Essa mulher estava morta, essa mulher ela precisava ter um encontro real com Jesus. Amém? Glória a Deus! Então, é uma história muito conhecida pela igreja. Imagine, queridos, o cenário. Jesus está no templo, rodeado por uma multidão ansiosa para ouvir a sua palavra de vida eterna. Mas, nesse momento de ensinamento, os escribas e fariseus, homens da lei, irromperam no lugar sagrado, trazendo consigo uma mulher que fora apanhada em adultério. E não era apenas um julgamento, mas uma armadilha planejada. Era um teste ardiloso contra o Mestre Jesus Cristo. E a tensão no ambiente era palpável, pois os acusadores buscavam forçar Jesus a escolher entre a lei de Moisés, que prescrevia apedrejamento para o adultério, e sua mensagem pela lei, amados, eles teriam que apedrejar aquela mulher, mas a mensagem de Jesus era o amor e a graça. Amém? E nós vamos ver, queridos, lá, queria que você abrisse a lei do Antigo Testamento. Ele prescrevia punições rigorosas para o adultério. Então, em Levíticos 20:10, Levíticos 20:10, o que diz aí, amados? Diz assim na minha Bíblia: o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Mas a gente observa que aqui, nesse cenário, eles só trouxeram apenas a mulher. E cadê o homem? Aonde está o homem que estava com essa mulher? Ele tem um casal. Então tudo indica, amados, que eles bolaram, né? Não, nós vamos levar somente a mulher para Jesus. E vamos ver como é que ele se sai numa situação dessa. Eles queriam pegar Jesus, eles queriam incriminar, eles queriam fazer de tudo. Aleluia! E pela lei, amados, tinha que ser morto. Eles tinham que ser mortos, apedrejados. Eles estavam sentenciados. E tinha uma sentença. Ele teria que cumprir essa sentença. Isso destaca a seriedade do pecado e do adultério na perspectiva da lei. E nós vamos ver também lá em 2 Samuel 11,
o caso de Davi com Betseba, que também cometeram adultério. E um grande líder, um grande homem de Deus, mas também cometeu adultério. Isso ilustra como até mesmo grandes líderes podem cair no pecado do adultério. Ninguém está livre, amado, de um pecado, de cometer um pecado. E é por isso que nós precisamos a cada dia vigiar. Nós precisamos, todos os dias das nossas vidas, ser vigilantes para não pecarmos contra o Senhor Jesus. E a gente sabe, né, diante de uma sociedade onde existem tantas infidelidades, tantos casos de mulheres que trazem seus maridos, assim como o marido também traz suas esposas. E as consequências são terríveis para esses casos, amados. Por isso nós precisamos zelar pela nossa vida conjugal. É por isso que nós devemos pedir todos os dias a misericórdia do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Mas aqueles homens da lei, eles estavam ali, né? Eram pessoas que tinham seus erros, suas falhas, mas estavam ali para julgar aquela mulher. Estavam ali julgando aquela mulher. Aleluia! O adultério ainda é uma questão relevante nos dias de hoje. E como as consequências do pecado podem ser devastadoras para as famílias e relacionamentos, amados. Aleluia! E ali a gente vê o dilema dos acusadores. Os escribas e fariseus trouxeram a mulher adúltera a Jesus, não apenas para testá-lo, mas também para tentar forçá-lo a tomar uma decisão difícil, condenar a mulher à morte ou desafiar a lei de Moisés. Os escribas e fariseus, eles representam os líderes religiosos e legais que estavam dispostos a usar a mulher adúltera como uma peça em seu jogo político. E este episódio destaca a natureza hipócrita dos líderes religiosos da época, que frequentemente eram criticados por Jesus em seu ministério. Jesus não passava a mão na cabeça desses religiosos. Jesus confrontava eles. Eles tinham raiva de Jesus por isso. A gente vai ver em Lucas 19, no capítulo 18, no versículo 9 a 14, vamos ver a parábola do fariseu e do publicano. Aleluia! E em nossa vida diária também podemos ser testados a julgar outros com base em nossa própria justiça e moralidade. E os cristãos são desafiados a seres humildes e misericordiosos, evitando julgamentos precipitados, amados. Nós precisamos agir com entendimento, com sabedoria. Nós temos que ter muito cuidado ao falar de um irmão, ao criticar, ao tentar julgar uma pessoa.
Somente Jesus tem o poder de julgar. E Jesus aqui, ele amou essa mulher. Jesus aqui tratou com amor. O interessante, amados, que Jesus, ele se mantém tão sereno, tão calmo. Jesus está ali tão tranquilo. Quando começam a perguntar, a criticar, e eles são insistentes. Aqueles religiosos, eles são insistentes. Eles querem que Jesus responda logo no ato. E Jesus se mantém calmo, tranquilo. O silêncio inicial de Jesus e a escrita no chão. Nós vamos ver do versículo 6 a 8. Nós vamos ver a resposta de Jesus. Aqueles homens. A mulher, ela está ali em pé, no meio daquelas pessoas, e ela está sendo julgada. Elas querem que Jesus responda. Aqueles homens da lei, eles querem que Jesus responda. E a resposta de Jesus vem. Glória a Deus. Após a apresentação da mulher adúltera e a citação da lei de Moisés pelos escribas e fariseus, Jesus responde de maneira surpreendente. Ele começa escrevendo no chão com o dedo em silêncio. O silêncio inicial de Jesus e a escrita no chão são ações simbólicas que capturam a atenção de todos e cria um suspense. Amém, queridos? É assim que o Senhor olha para o pecador, amados. É dessa forma que Jesus olha para o homem perdido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O amor, a graça redentora de Jesus, ela alcança o ser humano, o homem, o perdido. E eu estava lembrando teve um assassinato no bairro de São José, acho que foi ontem, anteontem, estou lembrado do dia, e aquele jovem, ele tinha várias passagens pela polícia, e muitas pessoas falavam, não, ele precisa mudar de vida, ele tem que sair dessa vida, senão ele pode morrer, ou vão matar ele. E eu acho que foi ontem que encontraram ele morto, amados, em uma embarcação. É como se aquele jovem já tivesse com a sua vida, como se ele estivesse já com uma sentença. E infelizmente mataram aquele jovem. E com certeza para muitos foi um alívio, né? Mas ele tem uma família, né? Ele tem uma mãe. E a gente não cabe julgar a ele. Mas Jesus, ele não olha dessa forma para o homem. Jesus olhou com misericórdia para essa mulher que estava sujeita à morte. Aleluia! Glória a Deus, queridos. E após a apresentação daquela mulher adúltera e a citação da lei pelos escribas e fariseus, Jesus responde de maneira surpreendente. Amém? E a ação de Jesus nos lembra que ele muitas das vezes responde de maneira inesperada.
e que sua sabedoria, ela vai além da nossa compreensão. E ele fala assim para aqueles homens: e se vocês não têm nenhum pecado, que vocês atirem a primeira pedra. Aquela mulher tinha que ser morta, apedrejada. E Jesus fala assim àqueles homens: se vocês não têm nenhum pecado, que vocês comecem a atirar a pedra nela. E o interessante, amados, que eles começam a sair um por um daquele lugar. Eles começam a sair porque eles têm pecado, porque eles também são pecadores, amados. Aleluia! E no momento depois, aquela mulher se encontra sozinha com Jesus naquele lugar. E ele começa a perguntar: cadê os teus acusadores? Cadê os homens que estavam aqui te acusando? Aleluia! E ela diz: Senhor, eles foram embora. Eles não estão mais aqui. Eles não estão mais me acusando. Glória a Deus. Aleluia. E após escrever no chão, Jesus faz uma declaração poderosa, desafiando os acusadores a atirar a primeira pedra se alguém deles estivesse sem pecado. Aleluia. Glória a Deus. Desafiando a hipocrisia e autojustificação dos acusadores, a resposta de Jesus não apenas desafia os acusadores a refletir sobre seus próprios pecados, mas também expõe a sua hipocrisia e intenções maliciosa. Jesus revela a verdadeira natureza dos corações dos acusadores, que estavam mais preocupados em testá-lo do que em buscar a justiça. Aleluia! E nós vemos aqui também, queridos, a misericórdia de Jesus. E a retirada gradual dos acusadores, após a resposta de Jesus, desafiando os acusadores, começando pelos mais velhos até o mais novo. Eles se retiraram um a um, deixando Jesus e a mulher sozinhos. E a retirada gradual dos acusadores simboliza a consciência individual de seus pecados e a incapacidade de lançar pedras quando confrontamos com suas próprias imperfeições. Glória a Deus, amados. Aleluia. O amor e a graça de Jesus, ele alcança aquela mulher. E ele fala: nem eu te acuso também. Eu te perdoo. Mas uma coisa eu te peço, que você não faça mais, que você mude de vida. A misericórdia de Jesus, quando ela alcança o homem, o ser humano, é necessário uma certa mudança de vida. E aquela mulher, ela precisava de uma mudança de vida. Tem pessoas que são aprisionadas no pecado, aleluia, mas quando ela chega até Jesus, quando ela encontra Jesus, quando ela entrega a sua vida a Jesus,
Jesus tem condições de mudar a vida do homem através da sua graça, através da sua bondade. Aleluia! E Deus quer fazer isso. Jesus quer fazer isso na humanidade, no homem. Jesus quer mudar, quer transformar, mas é necessário o homem ter um encontro real com Jesus. Aleluia! E nós podemos ver, queridos, a história daquela mulher samaritana, que ela tem um encontro com Jesus ali naquele lugar, e a sua vida é transformada. Assim como Zaqueu também teve um encontro com Jesus, amados. Aleluia! Zaqueu tinha uma vida toda errada diante do Senhor, diante da sociedade, diante das pessoas. E Jesus chega até Zaqueu, Jesus vai até a casa de Zaqueu. E Zaqueu reconhece a misericórdia, a bondade, o amor de Jesus. Aleluia. E a gente pode ver também, queridos, lá em Romanos 8:1 e Romanos 8:23, 24, que fala sobre o perdão e a justificação pela graça através de Cristo Jesus. Somente Jesus tem o poder de perdoar as pessoas. Aleluia, Ele quer fazer isso, amados, na sua vida, em nossas vidas. Ele quer fazer isso na sua vida, você que nos assiste nesse momento. Jesus quer te perdoar, Jesus quer trabalhar no teu coração, na tua mente. Não importa o que você tem feito, não importa como está a sua vida nesse momento, não importa se as pessoas te acusam, meu irmão, não importa. Jesus tem o poder de mudar a nossa vida, a nossa história. Aleluia! E aqui nós podemos ver no versículo 11 um chamado ao arrependimento. Depois de declarar que não a condena, Jesus instrui a mulher a não pecar mais. O chamado ao arrependimento enfatiza a necessidade de uma mudança de coração e estilo de vida. Aleluia! Glória a Deus! Posso ouvir um amém? Glória a Deus, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O chamado ao arrependimento nos lembra que a graça de Jesus não nos dá licença para continuar no pecado, mas nos desafia a buscar uma vida de santidade e obediência a Deus, amados. Nós estamos prestes a chegar em um novo ano. E muitas pessoas fazem tantas promessas e acabam nem cumprindo, muitas das vezes, fazem propósitos e não cumprem. Aleluia! Mas que nós possamos a cada dia viver a palavra do Senhor Jesus, que a cada dia nós possamos buscar no Senhor. O Senhor quer fazer isso, amados, na sua vida, no seu coração. E o Senhor nos chama ao arrependimento. Todos os dias das nossas vidas nós somos chamados a nos arrepender, a confessar os nossos pecados. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus!
Lucas 13:3, ele fala assim: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis, amado. Olha só a importância de você se arrepender, a importância de você confessar os seus pecados ao Senhor Jesus. A graça, ela nos alcança, amados. A graça de Jesus, ela nos alcança, mas quando há um arrependimento genuíno em nossas vidas. Aleluia! E após declarar que não a condena, Jesus instrui a mulher a não pecar mais. O chamado arrependimento enfatiza a necessidade de uma mudança de coração e estilo de vida. O arrependimento não é apenas um ato inicial, mas um princípio contínuo na vida do cristão. O arrependimento, ele implica uma mudança da mente, do coração e comportamento em direção a Deus e a sua vontade. Aleluia! E essa mudança que acontece na vida do homem, muitas das vezes ela não é compreendida. O mundo, ele não entende essa mudança, amados. Mas Jesus faz isso. Jesus, ele muda a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes. Aleluia! O Senhor quer fazer isso nesse lugar, na sua vida. Eu queria que você nesse momento se colocasse em pé. A graça redentora de Jesus. O arrependimento contínuo é uma parte vital na vida cristã. E à medida que reconhecemos nossos pecados, nós voltamos para Deus em humildade e buscamos a sua graça e perdão em nossas falhas diárias. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento, no nome de Jesus. Aleluia. Você nesse momento, você tem esse momento aqui que é tão íntimo com você e Deus e Jesus. Que você faça isso, que você reconheça que precisa de Jesus na sua vida, mas que é necessário haver uma mudança contínua todos os dias. A nossa mente, o nosso coração, eles têm que estar ligado ao Senhor Jesus todos os dias. Aleluia! Faça isso, meu querido, nesse lugar e nesta jornada, através do comovente, poderoso relato da mulher adúltera. Testemunhamos a graça redentora de Cristo de maneira inesquecível. Em meio ao conflito e à tentativa de armadilha, Jesus se revelou como a encarnação do amor e da misericórdia de Deus. É crucial lembrarmos que, assim como a mulher adúltera, todos nós carregamos nossos próprios fardos de erros e pecados. No entanto, a história nos mostra que, diante da nossa quebra e fracasso, Deus está disposto a estender a sua mão de perdão e transformação. Ele não nos condena, mas nos convida a nos arrepender e nos reconciliar com Ele,
O desafio de nos é lançado, é claro, imitar o amor e a compaixão de Jesus em nossos relacionamentos e interações diárias. Devemos ser portadores da graça que recebemos, estendendo-nos aos que estão ao nosso redor. Que essa história nos inspire a vivermos como testemunhas da graça de Deus, proclamando seu amor transformador a todos que cruzarem nosso caminho, para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Adore ao Senhor.